Estamos ao vivo e a cores para o Brasil e para o mundo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo também a mais um Mão na Fossa. Boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas. Bem-vinda Fernanda, bem-vinda Amanda, bem-vinda Gislene. Vamos lá que hoje não quero demorar aqui para poder não atrasar vocês, mas eu acho que é uma live bastante produtiva que nós vamos ter aqui hoje. Vamos continuar aquele assunto na qual nós trabalhamos naquele primeiro dia. Eu falei primeiramente dos vícios, dos sanguíneos. Comentei aqui um pouco, e eu espero que você tenha assistido a primeira live. Mas hoje nós vamos trabalhar sobre coléricos. O que são os coléricos? Eu não vou falar muito sobre quem são os coléricos, porque a gente já trabalhou nisso nos stories, tem também um destaque ali. Mas hoje eu vou falar sobre os vícios que acometem normalmente os coléricos, tá bom? Então eu quero que você compartilhe essa live aí, eu vou aguardar só mais um pouquinho. Eu quero que você compartilhe essa live com mais uma pessoa, se possível, para a gente começar, tá bom? Sejam bem-vindas. Vou mandar essa live aqui também para algumas pessoas. Ótimo, maravilha. Como é que tá o áudio para vocês aí, gente? Estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Não perguntei para vocês. Como é que tá o áudio para vocês aí? Imagem e som, ok, maravilha. Vamos lá? Vamos começar? Vou desligar o som aqui. E é isso, Vamos falar um pouco dos vícios dos coléricos. Ah, Davi, mas eu não sou colérica. Não sou colérica. E aí? O que me importa saber sobre isso? Eu falei com vocês aquele dia que é sempre importante que nós aprendamos um pouco sobre os outros. Porque a nossa vida consiste em relacionamentos. Eu posso falar, essa camisa, essa aliança que eu tenho no meu dedo, esse cacto que está aqui, esses livros que estão aqui, chegaram a mim porque eu paguei? Sim, talvez, ganhei um presente ou outro, mas na verdade, Boa noite, Gustavo, tudo bem? Obrigado, Gislene, obrigado, amor. Vamos lá, essa roupa, esses livros, esse cacto, chegaram até mim porque eu paguei? Sim, porque eu ganhei, talvez, O que importa passou na mão de outras pessoas, talvez na mão do cara do correio, que passou na pessoa que
que eu já trabalhei numa empresa de celulose, então essas folhas que estão aqui no livro foram de uma empresa de celulose. Alguém plantou esse cacto, né? Alguém fez esse vasinho de argila que está aqui. Tudo depende de pessoas, tudo depende de gente. Então nada que você fizer você consegue fazer sozinho, compreenda isso? Entender isso é de uma magnitude gigantesca para o ser humano. Quando a gente entende que dependemos de alguma forma de outras pessoas e dependemos quase que totalmente delas, porque dificilmente você fará algo que seja simplesmente seu. Quase tudo que você faz na sua vida depende de outras pessoas. Você começa a perceber a importância de aprender a lidar com pessoas que são diferentes de você. Pessoas são dotadas de personalidade, de autenticidade, de algo que é único delas. Então você, com certeza, no seu local de trabalho, com certeza o Gustavo aí tem muito contato com gente, com certeza tem contato com algum colérico ou alguma colérica. E a importância, de aprender isso é gigantesca. Talvez alguém da sua família, tenha esse temperamento, talvez alguém dentro da sua casa, o seu filho, a sua filha, ou sua esposa, ou seu marido, tenha esse temperamento e você fala assim, meu Deus, já não sei mais como lidar com essa pessoa. E é isso que nós vamos ajudar você, que é a não só aprender a lidar com ele, ou com ela, ou com eles, mas você vai aprender que eles têm e se você for colérico ou colérica, melhor ainda, você vai aprender que o colérico tem uma determinada tendência negativa, tá? Claro que nós vamos falar um dia sobre as virtudes de cada temperamento, mas a princípio eu preciso que vocês foquem aqui que aprender sobre os vícios levarão vocês a aprender sobre as virtudes. Eu comentei aqui, que o sanguíneo, a primeira que nós comentamos, tem uma tendência à luxúria e à gula. Lembram disso? Alguém que estava aqui na última live com certeza lembra disso, Os sanguíneos, eles têm uma tendência natural, à luxúria e à gula. E nós temos também, vícios que são comuns a todos os temperamentos, que é a preguiça e a soberba. Lembram disso? Hoje nós estamos falando dos coléricos. Já viu quando aquela pessoa fala assim, rapaz, fulano é fogo, viu? Normalmente a gente fala que fogo é uma dificuldade, Fulano é uma dificuldade. E isso muitas vezes foi vinculado de forma errada aos coléricos. Porque o que a gente pensa? Vamos lá, vamos colocar, Quando se fala de um sanguíneo, a galera fala assim, alegria, espontaneidade, esperança. É o que a galera começa a vincular com o sanguíneo, Fala muito, Como melancólico também tem uma conotação pejorativa, porque a melancolia, as pessoas falam que é uma pessoa triste, para baixo. O fleumático, normalmente o fleumático é meio sonso, E também no colérico tem uma outra conotação pejorativa, que as pessoas falam o seguinte, o colérico ele é bravo, estúpido, ignorante, Primeiro precisamos entender o elemento. Vamos entender o elemento que domina o colérico, que é o elemento fogo. Quando eu disse para vocês que o sanguíneo ele tem um elemento ar, que o elemento ar ele expande, Você não consegue segurar o ar está por toda parte. Então o sanguíneo ele é assim, ele está a todo lugar, a todo momento, envolvendo as pessoas. E se você tentar pegar o ar na sua mão, ele vai envolver a sua mão. Esse é o ar. Agora faça uma observação simbólica. Chegue perto do fogo. Até uma determinada distância o fogo pode até ser agradável. Agora, quando você tenta talvez tocar no fogo, quando você fica muito próxima dele, o que acontece? O fogo queima você. E é muito importante entender que existe essa distância, existe esse limiar, entre o colérico fazer o bem e o colérico fazer o mal. E depende muito também de como ele é tratado, isso também é muito importante. Existem pessoas que estão no seu meio que, dependendo da proximidade do que você falar, agir, estar com ela, ela vai ser aquela pessoa que aquece você, Olha para você ver, fogo faz comida, fogo ilumina, fogo
né, aquece você, né? O fogo, né, ele tem 1001 utilidades. Agora, o fogo resiste quando você tenta, de alguma forma, passar, expandir para cima deles, né, superar o espaço desse colérico. O fogo, ele tem essa característica seca, ele não é úmido como o ar, né? Percebe que se eu fizer aqui, ó, né, minha mão vai ficar úmida e vai sumir, que é o ar, né? O fogo, normalmente, se você pegar uma vela e observar, ela vai expandir também, assim como o ar. Porém, ela resiste. Ela não é como o ar que você encosta e você sente e ele bate em você e é tranquilo, é saudável, é gostoso, né? Normalmente, o colérico ele vai ter uma outra característica. Ele vai ter uma característica de ser mais seco, né? De onde ele chegar, ele tem uma atitude mais marcante. E muitas vezes isso pode, para as pessoas, parecer que é algo meio ríspido, meio doloroso, meio sem educação, grosseiro, mas na verdade, né, essas pessoas elas têm as suas qualidades, né? Obviamente eu falei das qualidades, isso está nos destaques, eu não vou tocar aqui, mas é o seguinte, como qualquer pessoa, o colérico tem determinadas tendências a determinados vícios. Ele já compartilha dos mesmos vícios mundiais e comuns a todo temperamento do sanguíneo, que é a soberba e a preguiça. Claro que essa preguiça bate de uma forma diferente em cada temperamento. O sanguíneo, por exemplo, ele vai ter um tipo de preguiça, né? O colérico ele vai ter outro tipo de preguiça, o melancólico, o fleumático, todos eles vão ser impactados pela preguiça e pela soberba de forma diferente, né? Eu estava, por exemplo, hoje ali, né? Chegamos em casa, eu estava na clínica atendendo até tarde, eu tinha que vir aqui para a live, chegar antes da live. A Amanda ainda tinha que arrumar a casa, fazer a janta e ela estava na correria ali. A Amanda ela é melancólica, eu sou sanguíneo. Então, olha para você ver uma coisa interessante. A casa estava meio bagunçada, né? Ainda tinha umas vasilhas ali para lavar que a gente teve que correr para poder atender na clínica hoje e não deu para lavar. Eu fui lavar ela ali. Por quê? Eu olhei aquelas vasilhas e falei assim, minha mulher começou a ficar irritada, né? Eu vi algumas sacolas das compras que a gente fez ali jogado para um lado, né? Uma cadeira para o outro lado, né? As sacolas que a gente trouxe, né? de trabalho, né? Também estavam em cima da mesa e a casa estava, né? Precisava passar o pano, obviamente. E aí o que aconteceu? Eu comecei a perceber que ela ficou irritada. E quando você conhece a ferramenta dos temperamentos, você já começa a perceber como que isso impacta em você. Como a minha esposa ela é melancólica, normalmente ela tende a se retrair e resistir como o colérico. Lembra aqui? Vamos tentar os polos aqui. O sanguíneo, ele expande e envolve. O colérico ele também expande e envolve. O melancólico ele contrai e resiste como o colérico. Está do lado de cá, né? Então o que acontece? Normalmente, né, a bagunça, por exemplo, quando bate em mim, como que ela me impacta como sanguíneo? Eu olho a bagunça e essa desordem, né, faz com que eu fique mais desatento. A desordem faz com que eu perca minha rotina. A desordem faz com que eu perca meus compromissos. A desordem faz com que eu me perca porque eu tenho uma tendência às coisas do mundo. Eu tenho uma tendência a me dispersar com o mundo, percebe? Então o que acontece? Eu sei que se tiver alguma bagunça no meu ambiente, eu não vou render. Eu não vou conseguir estudar da mesma forma, trabalhar da mesma forma, né? Agir com todo o meu potencial. Mas eu sei que ela resiste, então ela normalmente trava. A bagunça é tão grande que para ela vai travar. Ela vai travar porque ela tem a capacidade, ela é terra, ela não é o ar. Ela tem capacidade de contração, tá entendendo? Agora, se eu tivesse uma esposa colérica, como é que isso aconteceria? Aconteceria que a bagunça iria irritá-la. Só que ela iria ter uma irritabilidade diferente da minha esposa.
que a irritabilidade do colérico, ela iria expandir essa irritabilidade. E ela iria começar a ficar muito nervosa com aquela bagunça. Então aqui já está uma primeira dica para você que convive com colérico ou é colérico. Evite bagunças no ambiente. Porque a desordem, né, o caos, ele contrapõe a beleza. E a beleza é a forma de atingir a bondade e a verdade. Então, se você quer tocar o verdadeiro, você precisa ser bom. E para ser bom, você precisa ter conexão com a beleza. E o que contrapõe a beleza é a desordem, é o caos. E a desordem ela é tanto interior quanto exterior. Então, quando você tem uma desordem física, você vai fazer com que uma pessoa colérica perca um pouco do seu potencial, se é que você me entende. Então, se você está casada com um homem colérico, você precisa manter a sua casa organizada. Se você é um marido colérico, mantenha a sua casa organizada para que a sua esposa esteja em paz. Então, a desordem vai fazer com que ele expanda para o mal. E a característica, o vício principal que toma conta de um colérico, chama-se, é o quinto dos pecados capitais, que chama-se ira, obviamente. Né? Então, qual é o pecado capital que é uma tendência do colérico? Ira. Eu vou repetir para quem não estava na última live. Sanguíneo, luxúria. O sanguíneo é sortudo, né? Ele tem 4 pecados enquanto os outros têm 3. Tudo bem, né? É uma tendência. Na verdade, entendam, todo mundo vai provar em alguma hora de algum dos 7 pecados capitais. Só que nós temos uma certa tendência por temperamento. Eu disse que o sanguíneo ele tem uma tendência à luxúria, à gula e a tendência natural de todos de preguiça e soberba. O colérico tem uma tendência à ira, à preguiça e à soberba. Então a ira normalmente, ela, né, é por isso que chama de cólera, né? Porque isso é natural do colérico. Existe como se fosse um fogo. Existem aquelas pessoas que elas quase sentem esse fogo de forma literal dentro de si, já reparou? Existem pessoas que falam assim, cara, tem um fogo dentro de mim aqui. Uma irritabilidade, né? Aí a pessoa fala assim, Davi, mas eu sou assim, eu não acho que eu sou colérico. É porque, na verdade, isso é um vício de comportamento, não é seu temperamento, não é natural de você. Na verdade, é porque você, né, um dia eu ainda vou falar sobre os aportes, tá? Você conviveu com pessoas e ambientes que te fizeram ficar mais inflamada, tá entendendo? O que é a resistência? Normalmente essa resistência, essa capacidade de irritar mais fácil. Por exemplo, se você estiver comigo aqui, né, eu posso me irritar pela minha expansão, né, pela minha sanguinice, mas eu consigo contornar as coisas. Né? Eu consigo naturalmente já voltar ao meu estado natural de ar, né, e manter a calma. Né? Um fleumático também é a mesma coisa, ele consegue entrar num copo, ele consegue entrar numa taça, ele consegue entrar numa tigela, ele consegue se adaptar ao ambiente de uma forma mais fácil. Isso, né, é mais fácil, mas para o melancólico e para o colérico, a resistência está neles. Então, muitas vezes a melancólica vai achar assim, nossa, mas eu fico muito com raiva, parece que tem um fogo dentro de mim, será que eu sou colérica? É muito importante que você teste como você é fora de casa. Porque o que tem muito no melancólico? Eu vou voltar, um dia eu vou falar do melancólico, obviamente, né? A próxima, na verdade. O melancólico, ele tem uma tendência no ambiente de segurança dele, ele se soltar. Então, normalmente você vai ver um melancólico falando mais, né? Em alguns determinados ambientes, né? Aí você vai falar assim, não, mas ele é falante, né? Não parece melancólico, é porque ali é um ambiente de segurança. Gente, coléricos também conversam. Tá? Sanguíneos também. Sanguíneo conversa, lógico, né? Mas fleumático também conversa, melancólico também conversa. Tá? Só que normalmente o melancólico ele vai assim expandir, se é que eu posso dizer essa palavra, em ambientes onde ele tem mais segurança. Então, quer testar o seu temperamento? Observa como você é em um ambiente onde você não conhece. Observa que você está naquele lugar e normalmente, se você é um sanguíneo como eu, você vai dá uma certa coceirinha, uma vontade de falar. Digamos que você está num ambiente, né? E alguém fala assim sobre, sei lá, política.
política, né? Vou falar para vocês em 4 aqui, né? O sanguíneo, ele vai se coçar para falar. E ele vai querer falar, e quando ele começar a falar, se alguém falar assim, não, mas você está errado, aí o sanguíneo vai falar assim, não, eu entendo o seu lado, assim, mas eu penso dessa forma. Por quê? Porque ele vai querer articular para todo mundo ficar bem com ele, é o político nato, né? O colérico, ele vai querer na mesma hora que aquele fogo vai acender nele, e quando a pessoa estiver falando, ele vai retrucar. Não, mas é assim, assim, assado. É assim, assim, assado. É assim, né? E ele vai começar a debater ali. Um melancólico, talvez, aquilo vai surgir um incômodo nele. E parece ser uma vontade de falar. Mas, normalmente, ele vai até carregar aquela raiva para fora de casa. Mas aquele desejo de falar não é tão grande como o do sanguíneo e do colérico. Até porque o melancólico, ele vai observar e pensar se ele de fato talvez tem domínio para falar daquele assunto ou não. Ele tem medo de não ser validado de alguma forma. Então ele vai ficar assim, se eu falar aqui e falar besteira, né? O sanguíneo não liga de falar besteira, o sanguíneo vai improvisar. O colérico vai dominar, o melancólico vai querer uma vontade, resistir ao que a pessoa está falando, mas, né? E o fleumático vai se adaptar àquela conversa, talvez ele fique calado ali, tranquilo, em equilíbrio, aquilo não incomode ele. Ele vai embora, aquilo não fica nele. Né? Assim como o sanguíneo, eu falei e não ficou. O colérico vai falar, vai brigar e aquilo vai ficar nele. Essa é uma outra coisa que aí vocês vão perceber qual temperamento vocês têm. É essa capacidade de expansão, de quentura e essa capacidade de resistência. Que é o seguinte, normalmente as coisas ficam mais marcadas nos coléricos e nos melancólicos. Então, por exemplo, se eu brigo com alguém, normalmente passa rápido e eu esqueço, porque eu sou sanguíneo. Aquilo não me machuca com muita intensidade. Agora, para um colérico, aquilo bate mais, aquilo machuca mais, né? Então é importante que você observe isso. Por exemplo, eu estou aqui, ó, a minha irmã e o meu irmão estão aqui. Deixa eu ver se minha mãe está aqui também. Ela estava na live. Está aqui, né? Eu tenho, né? Eles teimam que eles são coléricos, eles querem ser coléricos, mas a verdade é que eles são melancólicos, né? São melancólicos, né? Eu fiz estudos e mais estudos sobre eles, né? Sobre a minha família. Eu gosto de estudar sobre a minha família, observando durante, né, algum tempo o comportamento deles tanto dentro de casa quanto fora de casa, né? E eu levei a crer que não existem coléricos dentro da minha primeira casa, digamos assim, né? A minha esposa é melancólica. A minha irmã é uma melancólica com um aporte mais quente, né? A Ingrid tem um aporte mais quente, o que faz ela parecer muito colérica, né? Mas, né, o meu irmão é um melancólico clássico, o Yuri é um melancólico clássico. Você consegue observar isso nele. Se der abertura, ele vai expandir. É aquilo que eu falo, o ambiente de segurança dele, ele vai falar muito, né? Mas ele vai pontuar, né, algumas decisões que ele precisa tomar, né? Que normalmente eu não pontuaria. Eu já ia lá e boa. A minha irmã também, né? Vamos, né? Minha esposa, então, minha esposa ela vai pensar, não vou fazer isso. Não, deixa eu olhar uma vez, 2 vezes, não sei se eu vou fazer. A minha mãe sanguínea como eu, né? Minha mãe sanguínea clássica como eu, né? E o que acontece? É lógico, minha mãe sanguínea, meu pai melancólico, há uma grande probabilidade, né, de sairmos parecidos. Né? Então nós vamos ter comportamentos parecidos. Quer dizer que um pai colérico com a mãe sanguínea pode ter um filho fleumático? Pode. Mas ele talvez vai ter um aporte, né, mais seco do pai, talvez, né? Ou ele vai, né, ter uma tendência a expansão um pouco maior. Por quê? Porque também você pega muito dos pais, pega muito do ambiente que você convive. Tá entendendo? E voltando a falar do colérico, né, para a gente finalizar aqui. E até para a gente colocar mais ferramentas aqui para vocês trabalharem com os coléricos. Coléricos, eles têm aquela primeira questão que é a organização. Né? O colérico normalmente ele precisa, e ele estabelece isso bem, ele tem muitas vantagens, que é a vantagem de agir, né? Ele age sem medo normalmente, ele não tem medo, ele vai e age, e ao mesmo tempo que ele tem medo e age, né? Que ele não tem medo e age, ele de alguma forma ele resiste a algumas mudanças. Então, na questão da organização,
ele vai sempre agir com uma forma um pouco mais irritadiça se há bagunça e desordem perto dele. Então, se você é colérico ou colérico e convive com alguém colérico ou colérica também, é importante que você preze pela organização. Você está entendendo? A segunda coisa, né, a questão do apetite que domina o colérico. Eu ainda não falei sobre os apetites aqui. Eu vou voltar a falar sobre isso, tá? Isso aqui é informação nova, tá entendendo? Os coléricos, normalmente, o que acontece? Eles têm um apetite, e eu vou falar isso um dia com vocês, calma, que é o apetite irascível. É o apetite que domina ele. O apetite irascível, é o desejo para as coisas mais altas. Enquanto sanguíneos e fleumáticos têm um apetite que domina eles, que é o apetite concupiscível, que é mais as coisas do mundo. E o que acontece? Quando você quer discutir, conversar com o colérico no campo dele, você normalmente vai ter, né, vai ter retaliação, com certeza. Você não vai conseguir dominá-lo, porque é o fogo no seu estado maior. Imagine que você quer dominar o fogo dentro de um caminhão de gás pegando fogo. É melhor você se afastar, porque ele vai explodir. Tá entendendo ou não? O colérico, normalmente, discutindo em um ambiente irascível, você não vai conseguir dominá-lo. Então já está aqui uma outra receita. Para você, de alguma forma, ter um diálogo mais saudável, conseguir fazer com que o colérico reflita sobre os seus atos, sobre os seus pensamentos, sobre as suas atitudes, você vai precisar levá-lo para o concupiscível. Você vai precisar levá-lo para um ambiente mais sanguíneo e fleumático. Um ambiente onde ele encontre mais beleza, mais distrações. Então, por exemplo, quer discutir com um colérico? Leve ele, abra um bom vinho, né, para quem toma vinho, prepara uma mesa de jantar, leva para sair e discuta assuntos importantes com ele. Porque você tirou ele do ambiente irascível e trouxe ele para o concupiscível. Não é que você está distraindo ele, mas você está levando ele para o outro lado da fonte, se é que vocês me entendem. Então, se você convive com alguém colérico, né, e precisa ter uma discussão, você precisa, de alguma forma, né, trabalhar isso em você. Compreender ou não? Faz sentido ou não? Estão entendendo até aqui, gente? Está fazendo sentido para vocês ou eu estou falando difícil aqui? Quero saber de vocês. Estou falando, não interagi com vocês até agora. Faz sentido. A Amanda já mandou aí o alvozinho aí, é isso aí, né? Se fez sentido para você, manda o alvo, tá? E uma das coisas muito importantes agora para você que é colérico, fala assim, Davi, eu preciso melhorar meu comportamento. Tá, você já sabe que a bagunça não é para você. Você já sabe que você não quer inflamar as pessoas, então você tem que mudar normalmente o ambiente, o que você está fazendo, para ter uma conversa mais saudável com alguém. Se você tiver, né, imagina, você está num ambiente intelectual, você está estudando coisas nobres. Normalmente esse colérico vai estar inflamado. Ali não é a hora de você discutir com o colérico. Tá entendendo? É o ambiente dele, é irascível. E a outra coisa é o colérico normalmente ele tem uma tendência de dominar até mesmo nas falas, nos assuntos. A primeira coisa que o colérico precisa saber é o seguinte, cara, 3/4 do mundo não é como você. Então não tenta transformar todo mundo em pessoas como você. Outra coisa, você precisa deixar as pessoas falarem. E aqui está um grande exercício para o colérico. Sentar em uma mesa e ficar em silêncio ouvindo as outras pessoas. Isso é um ótimo exercício para coléricos. Coléricos precisam calar a boca. Coléricos precisam ficar em silêncio. Tá? Yuri falou assim, Davi, explica para o pessoal o que é concupiscível. Yuri, não vou explicar hoje porque eu vou deixar uma live pronta para isso. Tá? Eu vou falar sobre esses apetites, eu vou conversar sobre isso. Né? Claro, eu não vou ficar explicando, né, todos os apetites, mas a princípio, né, eu vou de alguma forma pelo menos falar sobre
sobre o concupiscível e o irascível em uma live pronta para isso, tá? Já relacionada com os temperamentos e como elas podem melhorar também no temperamento. Mas a princípio, né, quem tiver curiosidade, dá um Google aí, né? Mas eu vou falar sobre isso em breve, tá? Eu vou falar sobre isso. Porque isso é ferramenta para você lidar com as pessoas dentro da sua casa, com a sua família, tá? Com os seus colegas de trabalho, com todo mundo. Né? Entender qual apetite domina cada temperamento e como que eu posso lidar com isso de forma prática, já é uma grande coisa. Mas a princípio eu quero deixar aqui um exercício para o colérico, que é esse. Se você estiver em uma mesa com alguém e você é colérico, você saiu com os amigos, você está com a família, você vai perceber que sempre é você que puxa os assuntos. Os assuntos giram em torno do que você quer conversar. Então, comece a perceber a necessidade das outras pessoas em sua volta. Talvez alguém vire para você e fale assim, você está doente hoje? Você não está falando? Mas eu quero que você fale, não, eu estou só observando. E você sorria, você veja as pessoas, você observa a necessidade delas, o desejo delas, do que elas falam. Isso é muito bom para você começar a perceber que existem outras necessidades. Existem coisas que você ainda não sabe. Né? Eu sei que normalmente a soberba está mais inflamada no colérico. Então, se ela está mais inflamada em você, você precisa de humildade. Precisa reconhecer que você não sabe tudo. Precisa reconhecer que tem gente diferente de você. Precisa reconhecer que você precisa de sabedoria, de melhorar. É por isso que tem grandes gênios fleumáticos, porque eles ficam em silêncio escutando os outros. Claro que tem grandes gênios coléricos, né? Mas eu acredito que seja menos. Por quê? Porque falam muito, escutam pouco. Se você começar a aprender a dominar, né, a sua fala e começar a educar o seu ouvido, ninguém mais te para, porque você tem capacidade de expandir. Você é um líder nato. Você é uma líder nata. Então vamos fazer isso, tá? Fica aí essas 3 coisas para vocês observarem. Organização, o ambiente de discussão e esse silêncio, essa humildade, esse respeito ao próximo. Eu acho que aqui já vai ser ótimas ferramentas para educarem, tá? Para educar vocês. E tomem cuidado com esse vício da ira, né? E o vício da ira, você precisa tomar muito cuidado com o ambiente onde você está, com aquilo que você alimenta, tá? Eu vou voltar a falar sobre isso também. O que você alimenta normalmente pode te deixar mais estressado. O seu sono, percebe ou não? Tem muitos detalhes que envolvem a ira. Se você é colérico ou convive com alguém colérico, essa pessoa ou você precisam, né? Por exemplo, tem um filho colérico. Esse filho tem que dormir bem. Esse filho tem que comer direito, não comer fritura demais, não comer doce demais, senão ele vai ficar puto. Você está entendendo? Irritado, chato. Tem que dormir bem, tem que comer bem. Não que os outros não tenham, mas o colérico precisa de mais, você está entendendo? Então, pensem nisso, tá? E aí a gente volta a conversar. Prometo, né, igual o Yuri pediu aí, a falar sobre os apetites aqui, tá? Com mais calma e como vocês podem assim aplicar isso em cada temperamento. Ah, Davi, como que eu converso com meu filho? Ah, como que eu converso com meu marido? Que tipo de ambiente? Eu preciso de um ambiente para falar com ele? Eu preciso de um momento certo? Eu vou falar sobre isso. Tenha paz, tá? Fique com Deus então. Um abraço e até terça-feira, se Deus quiser.